Espírito Santo, fala conosco, ministra ao nosso coração através da palavra que será falada agora. Espírito Santo, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que cada coração que aqui está seja tocado, cada irmão, cada irmã que esteja nos assistindo seja tocado. Espírito Santo, fala, e que essa palavra, ao tocar o coração desse irmão, dessa irmã, gere fruto, que encontre terra boa, que vai gerar fruto, 1 por 30, 1 por 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus. Gostaria que vocês colocassem de pé e abrissem suas Bíblias no Salmo 103, versículo 1 ao 5, Salmo 103, versículo 1 ao 5, é um dos salmos em que Davi é o autor. A maioria dos salmos, cerca de 120, 125 salmos foram escritos pelo rei Davi. Eu fico imaginando o rei Davi lá cuidando das ovelhas e fazendo suas composições, cantando, louvando, adorando. Salmo 103, versículos do 1 ao 5, diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da ruína, que te coroa de favores e misericórdias, que sacia de bens a tua boca, de sorte que te rejuvenesças como a águia. Amém? Glórias a Deus. Vamos se assentar. Aleluias. Quando a gente lê aqui, olha, Ele é o que perdoa. Pode se assentar, irmãos. Então a gente está falando de perdão. Depois ele fala, todas as nossas iniquidades. Então Deus está dizendo, puxa vida, eu já vi gente falando isso. Eu não vou na igreja porque eu sou muito errado. Não sei se alguém já ouviu gente falando isso. Quando eu me consertar eu vou para a igreja. Não vai vir nunca. Na verdade a gente vem para a igreja escangalhado. A gente fica aí no mundo tentando se colar com super bonder. A gente chega às vezes na igreja um caquinho. O máximo que o diabo faz é te dar um super bonder para tentar te colar, mas não dá. Porque Deus, Ele não cola a gente quando a gente chega quebrado, Ele faz de novo. É isso que Deus faz. Então Ele está falando que perdoa tudo que você fez, que sara. Então além de perdão, Deus está falando de cura. Todas as tuas enfermidades. É algumas enfermidades? Não, Ele está dizendo que Ele cura todas. Então perdão, cura. Ele fala que redime a tua vida da ruína, da perdição. Então Ele está falando, a gente chega destruído e Ele nos transforma. Ele nos transforma e nos coroa com favores e misericórdias. Ou seja, além de tudo, Ele gera em nós, na nossa família, na nossa vida financeira, espiritual, emocional, afetiva, prosperidade. Tem gente que vem para a igreja arrebentado. Eu conheço muitas irmãs que estavam na igreja arrebentadas, vou usar uma palavra dura para uma mulher, feias, o cabelo parecia que lavava com shampoo de laranja, porque estava um bagaço, tinha irmã que ia à igreja, que ela pegava o cabelo, parecia que ela passava um arame farpado assim, vinha, e uma blusinha de frio, no calor, e chegava na igreja assim, meu marido não liga para mim, mas não liga mesmo, não se cuida. Aí quando você vê aquela pessoa sendo transformada, quando vê que fica aquela mulher que parecia que tinha tem gente que tem 30 anos, você olha, parece que tem 50, porque a pessoa está assim, entregue para angústia, para depressão, para mágoa, rejeição. E quando vê aquela pessoa fica bonita, a aparência melhora, o rosto fica brilhando, porque quando a gente tem Jesus, os olhos brilham, formoseia o rosto. Gente, não é que esse negócio de entregar a vida para Jesus a gente fica mais bonito? Fica, meu nariz até parece que ficou pequeno. Glórias a Deus.
E ele fala assim: sacia de bens a tua boca, de sorte que te rejuvenesças como a águia. Ou seja, ele dá saúde, ele traz uma beleza, não, além de física, espiritual. É uma coisa gostosa demais essa paz que Deus traz. E eu estava voltando até o meu sobrinho, quando eu estava falando com ele sobre eu brinquei com ele com o dinheiro que ele estava contando da empresa dele, e ele falou: não, esse eu não posso. Eu brinquei: aí, vai me abençoar? E ele falou: não, esse aqui é o dízimo. Brincando, esse é o dízimo, mas era o dízimo. Aí esses dias eu estava conversando com ele, por isso que eu trouxe aqui, não sei se está aparecendo, mas eu trouxe uma garrafa PET, que está cheia de feijão. E nós dois conversando, e ele estava murmurando algumas coisas a respeito do pai, a respeito da mãe, e eu olhando para essa garrafa de feijão, acabei ganhando ela. Não me peça esse feijão, porque esse feijão é meu. Então, irmãos, e quando eu estava olhando assim, essa garrafa de feijão, e Deus começou a ministrar no meu coração. Vocês repararam que aqui no topo tem esse feijãozinho? Está no topo, né? Ele está aqui em cima. Mas para que esse feijão estivesse no topo, todos esses fizeram uma base para ele. Para que eu estivesse hoje onde eu estou, tem uma base que me sustentou e me sustenta. E eu comecei a falar para ele: hoje você tem uma casa que você mora, uma casa bonita, construída, que não paga aluguel, mas lá embaixo, na base, teu pai e tua mãe apanharam muito café, ralaram demais na roça, deixaram muitas vezes de comprar coisas que eles queriam, para economizar, para poder comprar o terreno e depois construir a casa. Às vezes a gente está aqui no topo, estou vendo aqui as meninas, a Tati, a Andiele, bonitas, bem vestidas, mas alguém comprou essa roupa. Vocês estão aqui porque lá embaixo teve uma mãe que, mesmo enfrentando tudo que ela possa ter enfrentado, se vocês estão aqui, porque a Daniela sustentou, com muita oração, com muita luta, passando às vezes por doença, passando às vezes por angústia, passando por injustiças, ficando sozinha, mas ela estava lá. Aqui embaixo, às vezes a gente está aqui no topo e a gente esquece que um dia teve uma mãe que com dores de parto nos colocou no mundo, nos limpava, dava de mamar, cuidou da gente. Às vezes a gente esquece, muitos jovens se esquecem, que o sapatinho da moda que está no pé, foi a base que pagou. Às vezes, a pessoa está aqui no topo, bonitão, sabe, com aquela postura às vezes até arrogante: eu sou o cara, né, eu sou a rainha da cocada preta, e esquece que ali embaixo tem um pai, tem uma mãe. Quantos jovens hoje têm livramentos, porque aqui na base tem uma mãe e um pai que oram, não quer saber de Deus não, mas o pai e a mãe estão lá na base orando: Senhor, não deixe que meu filho se perca, Senhor, livra meu filho da tragédia, livra do bandido, livra da bala perdida, livra do sequestrador, livra da violência. Então, irmãos, a gente está aqui no topo, mas tem coisas que nos sustentam. Nós estamos aqui numa igreja que a nossa igreja, ela ainda não se estruturou, ela não enraizou. Está precisando acontecer isso, está precisando a gente enraizar. Mas por que essa igreja ainda está de portas abertas? Pagando 5 mil de aluguel por mês, e muitas vezes a gente arrecadando aqui 16, 20 reais, porque aqui embaixo tem dizimistas e ofertantes de outras igrejas que estão sustentando. Aqui embaixo tem um presidente nacional que está apostando aqui neste lugar, está pensando em comprar esse lugar. Tem um superintendente ali em Búzios que está pondo a cara para bater, para essa porta estar aberta. Então, se a gente está aqui, eu fui lá em Poços de Caldas,
e andei muito, eu e minha esposa, a gente quer investir no louvor, a gente comprou a gente comprou microfone, a gente comprou cabo, a gente quer investir. Então, se hoje a gente está aqui com microfones novos, cabos novos, é porque tem uma base que quer apostar nesse lugar. Queridos, ninguém está no topo sem base. Se nós estamos aqui hoje com uma igreja de portas abertas, falando do nome de Jesus, pregando a palavra de Deus, é porque lá embaixo, essa Bíblia aqui, irmãos, na época da igreja medieval, as pessoas tinham que esconder a Bíblia debaixo da sela do cavalo, porque se fossem encontrados com a Bíblia, com a cópia da Bíblia, poderiam ser mortos. Se nós estamos aqui hoje, podemos ter uma Bíblia na mão, no celular, é porque teve uma base que deu a vida para que a gente tivesse a Bíblia na mão. Se a gente está aí hoje aqui em cima, pegando o microfone, pregando, e às vezes a gente acha que está pagando um preço muito alto. Nós saímos ontem de Poços de Caldas, nós saímos 1h era 1h30, 2h, né? Nós saímos de Poços de Caldas ontem 2h, chegamos em Búzios agora há pouco. Só Deus sabe o quanto que a gente está cansado. E será que eu vou pegar aqui e falar assim, nossa, como eu sou um servo bom e fiel? Gente, se eu estou aqui hoje com esse microfone na mão, porque teve gente que foi crucificada de cabeça para baixo, teve gente que foi cerrado no meio, teve gente que morreu arrastado por cavalos, teve gente que eles amarravam as pernas em cavalos ali, amarravam os braços em cavalos do outro lado, e cavalo corria para um lado, outro corria para o outro, arrancava as pernas e os braços, mas não negou Jesus. E o principal, a base maior para a gente estar aqui em cima, essa base, essa rocha se chama Jesus, porque um dia Ele esteve lá na cruz, por mim e por você, e nós só estamos aqui hoje, vivendo da graça de Deus, porque a base é Jesus. Por isso nós estamos aqui. Por isso que esse feijãozinho aqui em cima, ó, bonitinho, ele é o único que está aparecendo, mas os outros é que sustentam ele. Às vezes tem mãe, tem pai que não aparece, às vezes tem irmão que não aparece, mas está sustentando a igreja. Às vezes tem irmão, tem irmã que não sobe aqui para pregar, para cantar, para falar bonito, mas está ali, ó, sustentando a igreja. Ele é a base. Tem missionários. Eu tenho uma filha missionária, meu genro, minha neta missionários. Sabe por que eles estão indo onde eles estão indo? Queridos, eles iam viajar dia 27, não é 27 não, dia 18, né? Foi cancelada a viagem por causa da pandemia, e simplesmente tem o prazo de 1 ano para dar outra passagem, para devolver o dinheiro da passagem. Irmãos se levantaram, a base, e deram outra passagem para eles. Por quê? Tem base que sustenta a nossa vida. Tem gente que ora por você. Às vezes, e o que eu quero colocar, tem várias maneiras. O que nos sustenta no topo, que é o tema da nossa pregação? Tudo bem, e eu vou te falar uma coisa. Hoje eu estou aqui porque teve um Jesus que morreu na cruz por mim. Hoje eu estou aqui porque teve uma Maria Olímpia, um Moisés que ia na minha casa e tinha a maior paciência comigo, a minha esposa, mesmo com as nossas brigas, as nossas divergências, com a nossa religiosidade. Eu sou católico, eu vou morrer católico, eu não entro dentro de uma igreja evangélica, mas teve um casal que orou pela gente. Só que depois as coisas inverteram. Hoje, muitas vezes, a gente está aqui embaixo, orando pela filha, orando pelos netos, orando pela igreja, orando por pessoas que estão no vício, pessoas que estão acamadas, pessoas que estão desviadas. Então, hoje, tem momentos que eu estou no topo, e tem momentos que eu estou lá embaixo, sustentando. Se Deus te chamar para estar no topo, é bom. Chamar a gente para vir pregar é gostoso. Mas e quando Deus chama a gente para estar na base, para sustentar alguém? E quando Deus fala para você assim, dobra o teu joelho e ora por essa causa, ora por esse irmão, ora pelo pastor, ora pela igreja, ora pela aquela amiga tua lá da escola, pela aquela tua amiga lá do trabalho, ora pelo irmão. Eu não gosto do irmão. Irmãos, dentro da igreja não existe esse negócio, não gosto de um, não gosto do outro, isso é do diabo. Nós somos todos irmãos.
Pensa bem, a gente chegando no céu, eu chegando no céu lá e falando assim: ô Jesus, tudo bom? Ah, Jesus, o céu está meio complicado, hein, Jesus? Estou vendo o Didico lá. Ó, Jesus, seguinte, se o Didico ficar no céu, eu não fico, eu ou ele. Existe isso? Não existe. Irmãos, resolvamos os nossos problemas aqui, porque lá em cima não é lugar de resolver problema, lá em cima não é lugar de liberar perdão, é aqui. Então, quando eu estou no topo, eu tenho que me lembrar que tem 3 coisas que podem me derrubar, e que muitas vezes pessoas que estavam no topo, eu não vou falar o nome, mas tem um grupo que eles estavam no topo, eles faziam muito sucesso, tem 2 ou 3 músicas deles que quando toca, gente, marcou gerações, mas quando vê, a soberba começou a subir, e eles começaram a se achar até maiores e melhores que o próprio pastor da igreja, e eles bateram de frente com o pastor, ao ponto de quase acontecer chegar a vias de fato. Cadê esse grupo? Sumiu. Irmãos, tem 3 coisas que nos derrubam do topo: infidelidade, falta de caráter e ingratidão. Quando a gente é infiel, não tem como Deus nos abençoar, não tem como a base sustentar, vai desmoronar. Quando falta caráter, e a gente tem muitos políticos aí, que subiram por causa do carisma, mas caíram por causa do caráter. Então, se faltar caráter, não adianta, irmãos. A pessoa pode subir, eu posso, glórias a Deus, a igreja crescer, como a gente estava na igreja lá de Tamogi, a igreja cresceu e começou a arrecadar, e começamos a construir, e glórias a Deus que aquele povo fiel, e eles iam entrando dízimos e ofertas, mas tinha vezes que eu ia pagar a conta da igreja, que sobrava moeda no meu bolso, podia estar atrasado para o almoço, podia estar cansado, eu ia lá na igreja para deixar o troco de moeda, que quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Então, irmão, se a gente não tiver caráter, a gente cai do topo. A gente precisa ter caráter. A gente precisa entender isso, que Deus, Ele quer transformar o nosso caráter. Quando Ele fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se faz novo. Que caráter é esse? É o caráter de Cristo. Então, se eu for infiel, eu vou cair. Se eu não tiver caráter, eu vou cair. E se eu não tiver temor? O que é temor? Temor não é medo. Temor é respeito de Deus. E o temor, irmão, o que é esse temor de Deus? É quando eu ando certo, mesmo quando ninguém está vendo. É quando eu faço as coisas certas, mesmo quando ninguém está vendo. O pastor não está vendo, a Tati não está vendo, a Indiele não está vendo, o Didico não está vendo. Não importa se ninguém está vendo, se não tem nenhum irmão da igreja me vendo, eu vou fazer certo, porque eu sei que Deus está vendo. Eu sei que Deus vê tudo, eis que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Queridos, às vezes a gente esquece que até num quarto fechado, aqui ninguém está me vendo, eu posso fazer o que eu quero. Não, Deus está ali. Temor de Deus é isso, é a gente entender que não importa se alguém está vendo ou não está vendo, se eu estou perto do povo da igreja ou longe do povo da igreja, Deus está vendo. Isso é temor. Então, se eu estou aqui em cima hoje, como a palavra aqui nos disse, se hoje eu tenho perdão, se hoje eu tenho cura, se hoje eu tenho qualidade de vida, se hoje eu tenho prosperidade, se hoje eu tenho esperança, é porque eu tenho uma base chamada Jesus. Dá muito valor. O lado espiritual, Jesus. O natural, família. Família é base ainda. Por mais que queiram nos fazer acreditar que família é uma instituição falida, mentira. Família é a menina dos olhos de Deus.
família ainda é base, princípios ainda é base, fidelidade ainda é base, o caráter de Cristo em nós ainda é base, temer a Deus também é uma base. Então lembre-se, eu só estou no topo porque tem uma base me sustentando: família, Deus, amigos, intercessores, fidelidade. Gostaria de convidar a ficar de pé, e a gente vai estar orando, pedindo ao Senhor. Queridos, como falou aqui essa passagem, ela termina falando no versículo 5 do Salmo 103:5, que Ele quer nos transformar como a águia rejuvenescida. Não é a águia com garra gasta, envelhecida, não é água com bico gasto, não é águia com penas velhas que ela se sente pesada e não consegue voar, mas é uma águia rejuvenescida, forte, renovada. É assim que Deus quer fazer com a gente. Então lembre-se, gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Querido, você só vai conseguir estar no topo, você vai conseguir somente se você lembrar de uma coisa: as bases que te sustentam. E o principal de tudo, além do caráter, além da fidelidade, além do temor, o principal de tudo, a gratidão. Uma pessoa grata é uma pessoa que se lembra da base que tem. Seja grato a teu pai, seja grato a tua mãe, seja grato à tua igreja, seja grato às oportunidades que Deus te dá, seja grato. Essa gratidão, ela agrada a Deus. Quando nós realizamos a Santa Ceia, nós realizamos em memória de Jesus, por gratidão, por tudo que Ele fez por nós. Deus, eu nunca me esqueça do que tem me sustentado. Senhor, se hoje eu posso estar aqui, se hoje nós podemos louvar, se hoje nós podemos adorar, se hoje nós podemos pregar a Tua palavra, é porque tem algo que nos sustenta. A Tua palavra nos sustenta. Oh Senhor, muito obrigado em nome de Jesus. Deus, eu vou manter o meu caráter cristão, eu vou ser fiel a Ti até o fim. Senhor, eu não vou me esquecer de tudo que me sustenta na minha vida. Senhor, eu vou ter temor de Ti, e eu tenho certeza que eu vou permanecer no topo, eu vou permanecer no alto, com asas como de águia, vou correr e não me cansar, caminhar e não me fadigar, porque eu vou ter as minhas forças renovadas pelo Senhor. Eu não vou me esquecer do perdão de Deus, da cura que Ele me oferece dia após dia, da transformação que Ele fez na minha vida. Eu não vou esquecer dos bens que Deus tem me dado, não vou me esquecer da prosperidade que Deus tem me dado, não vou me esquecer que estar na presença de Deus me rejuvenesce. E pode passar os anos, eu serei como Caleb, que com 80 anos ainda tinha uma força de um menino, para usufruir daquilo que Deus tinha para a vida dele. Senhor, obrigado por me colocar no topo, obrigado Senhor por me sustentar no topo. Eu não vou me esquecer, e sempre serei grato, no nome de Jesus, amém.